Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui para iniciar mais um On Firecast, isso mesmo, o podcast da Juventude Bade, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E hoje eu tô muito feliz porque até que enfim eu consegui estar com esse cara aqui, esse amigo do meu coração, Pastor Pedro Rocha, hoje é o nosso convidado. Pastor Pedro Rocha é um amigo já de muitos anos, mesmo de antes de nós sermos cristãos. E não precisa cortar não, vambora, o podcast é isso mesmo. E assim, mesmo antes da nossa conversão já éramos amigos. E hoje o pastor Pedro Rocha é presidente da Casa de Paternidade lá de Betim, uma igreja linda que eu amo também, já estive lá com os irmãos, já pregando lá. E pra mim é uma honra muito grande, o Galão acabou de fazer 1-0 aqui no Emelec. Glória a Deus. Mano, se apresenta aí pra galera. Primeiro, deixa eu só te agradecer pela sua disponibilidade, estar aqui conosco aqui. Se esforçou pra poder estar aqui, podia estar trabalhando e se esforçou pra poder estar aqui com a gente aqui. Quero agradecer e dizer que é uma honra ter você aqui comigo. E obrigado por ter aceitado esse convite. Se apresenta aí pra galera aí. Amém. Paz, queridos, eu sou o pastor Pedro Rocha, da comunidade Casa de Paternidade Betim. E nós estamos aí nessa noite para impartir o coração e falar das coisas do Senhor. Vai ser bênção. É isso, mano. Aqui é realmente... Tem hora que dá até vontade de trocar o nome On Firecast para impartir o coração, Todo mundo né? fala aí. E parece que é só uma palavra bonita que a gente aprendeu a falar, mas de fato é uma verdade nossa, né, cara? É impartir o coração, é falar sobre aquilo que o Espírito tem ministrado aos nossos corações nesses dias. E o intuito, eu sempre digo isso aqui, o intuito meu com esse podcast é despertar nos nossos irmãos, sabe, cara? Talvez algo que eles carregam e que ainda nem sabem que carregam. Ou sabem, imaginam, mas de alguma forma, ao ouvir uma pessoa, isso meio que dá um start, sabe? Isso salta pra fora, o espírito vibra. Maria encontrando com Isabel e os meninos vibrando no ventre. Eu acredito muito nisso. E eu tenho certeza que ao longo aqui desse bate-papo aqui, dessa mesa, corações serão despertados aqui pra glória de Deus. E, mano, assim, eu queria, já de bate-fundo aqui começar, deixa eu só fazer o merchan aqui antes aqui. Eu preciso agradecer os nossos colaboradores, né, os apoiadores que nós temos aqui no On Firecast. E você que nos assiste, que nos acompanha aqui, eu queria pedir para você, para quando você precisar de serviços que são referentes ao que esses nossos colaboradores disponibilizam, que você dê uma preferência para eles, que você vai lá, utilize os produtos dele, compre os serviços deles e diga que você viu aqui no On Firecast. Isso nos ajuda a incentivar os nossos irmãos que têm nos apoiado, e eles nos apoiam muitas das vezes não é nem pelo lucro da venda, mas para poder ajudar a manter esse podcast, para que a mensagem do evangelho seja propagada. E um deles que eu queria começar agradecendo aqui é o Gustavo do Lubre Avenida, o famoso patrão. Inclusive você que roda de Uber, quando precisar trocar o óleo do seu carro, vai lá no Gustavo, ali na Avenida Deputado Manuel Salles Barbosa, é a Lubre Avenida, aqui na região do Barreiro, não tem quem não conheça. E falar que você viu aqui no Firecast com o Jefinho, que ele vai te dar um bom desconto lá, vai colocar um cheirinho no seu carro, vai te dar um brinde. O Gustavo é um cara bom de mexida demais, tem os melhores preços aqui da região. Troca de óleo para moto, para carro, caminhão, manutenção, mecânica em geral, suspensão, freio, amortecedor, tudo que você precisar tem no Gustavo, no Lubre Avenida. Tem também a VIP Baterias, que é onde eu trabalho, eu sou gerente lá na VIP Baterias, e o Vitor, que é o proprietário lá da loja, foi o primeiro apoiador aqui do On Firecast. Quando eu disse do projeto On Firecast, ele já falou assim, se precisar de um apoiador, pode contar com a VIP. E a VIP Baterias aqui em BH é uma das maiores lojas de baterias automotivas e estacionárias. E, inclusive, agora a gente está com um lançamento no mercado aí, excelência, as baterias Batersan, as baterias para energia solar fabricadas pela Baterlife, fabricadas lá em Santa Catarina, é exclusividade da VIP Baterias aqui no estado de Minas. A gente é distribuidor oficial da Batersan, baterias que foram propriamente adaptadas para suportar o sistema de energia solar
Então você que tem sua empresa, que tem sua casa, que não aguenta mais conta de luz cara, que está pensando em montar o seu sistema solar, compra suas baterias lá na VIP Baterias e compra o seu sistema solar com a Wolf Tecnologia, com o meu parceiro Paulo, que também é um dos nossos apoiadores aqui, que vai dimensionar um projeto para você, que vai colocar tudo que você precisa referente ao sistema de energia solar. Pode procurar o Paulo lá. Tudo isso que eu tô falando tá passando aqui no rodapé. Vai ter o contato aí do pessoal. Para as meninas, tem uma merchan muito especial que é a Rayane Natiele, que é instrutora de design de unha. Pensa numa excelência, irmãs. E diga-se de passagem, a Rayane também tem um podcast aqui no estúdio RVL. Você pode procurar o canal dela no YouTube lá, Rayane Natiele. Ela é instrutora, ela já formou mais de 800 mil profissionais nessa área. Ela dá aula presencial, viaja todo o Brasil, aula online também, assim. Cara, pensa numa excelência, Rayane. Talvez você, mulher, ficou desempregada por causa da pandemia, talvez você está querendo melhorar, você já trabalha na área e quer melhorar ainda mais o seu serviço, procura a Rayane lá. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o curso que ela é instrutora e vai melhorar a sua vida, em nome de Jesus. Bom, dito isso, chega de mexão por hoje. Se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe. No final a gente lembra. Mas vamos para o que interessa, que é o que a gente ama, que é o que a gente gosta, que é falar de Deus, de Jesus, é mergulhar nas Escrituras. De fato mesmo, impartir, descortinar os nossos corações. E, cara, eu queria começar te perguntando como que a gente que já foi amigo no mundo, né? E depois a gente se desencontrou. Ficamos muitos anos sem se ver e depois quando nos encontramos já caminhando, já frutificando com o Senhor. Como que foi sua conversão, cara? Como que de fato Jesus te encontrou? Como que você encontrou Jesus? Como que foi esse toque de Deus na sua vida? Conta pra gente aí, pra galera conhecer um pouco do Pedro Rocha. Essa questão da conversão, ela é muito interessante, né? Porque eu lembro que quando os primeiros contatos que eu tive foi através do meu irmão mais velho, que hoje também é pastor, chama pastor Ricardo também, que é pastor da igreja presbiteriana na Espanha. E ele que me apresentou, me levou, foi pro encontro, os primeiros contatos com as coisas de Deus, e eu fui tendo esse contato, mas devido a algumas coisas com paternidade, falta de paternidade, algumas outras coisas que eu fui meio que revoltando, aquela revolta de adolescente, né? Sim. E eu me afastei e acabei indo mexer com coisa errada e tudo, mas teve uma vez que eu acabei até tendo que passar o sistema prisional e foi lá que Deus me encontrou. E acabou que eu estando lá, um pastor que começou a evangelizar lá, começou a pregar lá, e eu vi muito sinal de Deus assim, cara, excepcional. E que foi depois que eu vi esses tantos sinais, eu me despertei que eu precisava voltar. E ali queimou, né, em mim aquilo, eu comecei a virar chiclete do pastor, né? Onde que ele estava, eu estava. E depois disso, Deus começou uma obra na minha vida ali, que foi porque o primeiro contato que a gente tem com as coisas de Deus, acaba que não é a conversão, né? A conversão é aquela que a ficha cai, né? É aquela quando há uma iluminação de entendimento. Quando o seu entendimento é iluminado de verdade. E foi nesse contexto, assim, meio triste, mas foi o que Deus iluminou. E depois de lá para cá, Deus tem feito a boa obra que Ele começou na minha vida. Ele é fiel para terminar. E eu tenho evoluído aí nessa caminhada com Cristo. Depois que eu tive esse encontro com Ele lá dentro. E Deus deu esse start aí na minha vida. E comecei a caminhar com Jesus. Glória a Deus. E cara, isso é bom que assim,
Eu costumo dizer que eu não me orgulho do meu passado. E de fato não. Não me orgulho do meu passado. Mas também não me envergonho. Pelo fato... como assim você não se orgulha, mas não se envergonha? Pelo fato que assim, se Deus não leva em conta, não sou eu que vou ficar levando. Certo? E de alguma forma, cicatriz é testemunho para ferida. Um dia ou outro, mano, uma pele que tá ali com aquela marca de cicatriz, ela tá gritando pro outro ferimento ali, ó. Eu já fui assim também. Verdade. E hoje eu já tô aqui, tô light. E é bom que nós estamos aqui diferentes aqui, porque nós temos a história até um pouco parecida, né? Nós precisamos passar por esses lugares, né? E a diferença é que eu não me converti lá dentro. Né? Mas o que eu queria dizer é que o fato de estarmos aqui hoje, né, é para glorificar o nome de Deus mesmo, né? Porque já estivemos juntos em ambientes muito hostis e hoje a gente está aqui sentado falando de Deus, falando da palavra de Deus, falando do que Ele fez na nossa vida, e não por um emocionalismo, não por um início avassalador, mas por algo que a gente está construindo, que Deus está nos construindo, que está sendo pautado, que está sendo, né, levantado em nós. E eu fico feliz por isso, cara. Fico feliz porque isso, talvez alguém que vai estar nos assistindo aqui, ele pode estar nesse lugar. Talvez ele tenha um parente, um amigo que está nesse lugar. E de fato isso grita para ele assim, nem tudo está perdido. Verdade. Né? Nem tudo está perdido. Há uma solução, há uma chama. Principalmente nos dias de hoje, né, cara? A gente vê muitas pessoas querendo ser um tanto quanto justiceiras e já designar os futuros das pessoas e tudo. Mas, cara, quando Deus põe a mão, aí é diferente. E assim, você converteu, aí você veio pra casa e tal, e começou a caminhar, assim... E aí você começou a caminhar em qual casa? Qual igreja que foi a primeira casa que te acolheu, que você começou a caminhar, que foi seu berço ali, vamos dizer assim? Eu fui, depois que eu saí, eu comecei a frequentar alguns ministérios, né? Para tentar dar sequência naquela experiência que eu tinha tido com Deus. E aí eu fui, se eu não me engano, é isso mesmo, para Deus é Amor, que eu iniciei ali. E ali na Igreja de Deus e Amor, eles têm um costume assim de dar muita oportunidade. Sim. Bastante oportunidade. Então, assim, para um rapaz cheio de complexos, né, de inferioridade e tudo mais, você chega num lugar que agora você tem oportunidade, você querendo ou não agora tem um pouco de notoriedade. E ali eu comecei, foi aí que eu descobri a minha vocação, quando eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, entendeu? Quando eu comecei a me envolver, e eu fui até muito precoce. Muito precoce em tudo, né? Sim. Eu fui muito precoce porque, como lá já tem esse costume de dar muita oportunidade, quando eu não estava nem preparado, e na hora que eu assustei, eu já estava pregando para todo quanto é lugar, né? Então, mas a gente pensando hoje, você fala, cara, eu queria ter feito o caminho mais correto. Sim. Mas eu creio que Deus foi um caminho que Deus me levou, até porque da minha mentalidade da época, era a forma que ele usou para me prender ali, para mim, entendeu? Até me pegando nas minhas próprias, podemos dizer, nas minhas próprias vaidades, né? Sim. Entendeu? Porque, cara, agora tá suprindo as minhas carências, meus complexos de inferioridade e tal, e aí eu iniciei ali. Eu também penso assim, cara, porque de fato comigo um pouco foi assim também, meio que um pouco precoce, prematuro, vamos dizer assim, tudo muito rápido, né? Tudo muito velocidade alta, fogo alto e tudo. Só que um dia eu tava conversando com um irmão, e aí foi até nessa época mesmo, falei, cara, tô meio com medo, tô achando que as coisas estão acontecendo muito rápido comigo e tudo. E ele virou pra mim e falou assim, Jefinho, deixa eu te falar uma coisa.
com você, se não for assim, não é. A mesma situação. Se não for assim, cara, não vai, porque você já era fogo alto. Então não tem como você baixar sua velocidade aqui agora, não. Você já andava na alta. E se você tentar baixar aqui agora, você vai provocar um acidente. Pra você tem que ser assim. E eu peguei aquilo como verdade, sabe? Às vezes pra nós, cara, que já veio numa velocidade alta e fizemos uma conversão, talvez ele baixou a velocidade para converter, né? Para mudar a rota. Uhum. Mas depois, cara, como diz os antigos, é pé no suai, né? Porque se querer baixar a velocidade, cara, vai dar ruim. É como sair de uma marginal e querer entrar na via principal ali na mesma velocidade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Para nós tinha que ser assim, cara. Acaba que o padrão não seria esse, né? O padrão deveria ser respeitar os processos e tudo. Mas nos nossos casos, assim, eu entendo hoje. Eu não entendia, sabe? Porque a partir do momento quando você está imaturo ou muito menino, você quer tudo para hoje. Você acha que vai virar o maior pregador do mundo do dia para noite. E as coisas começam a acontecer, também você vai empolgando. Mas depois que você vai amadurecendo, você fala, cara, nossa, eu pulei processo demais, eu deveria ter trilhado um outro caminho. Então eu sempre tive essa dúvida, até que Deus me falou essas mesmas coisas. Sim. Que é o quê? Pedro, eu permiti você passar esse processo, né? Porque até Deus, ele não gosta que a gente pule o processo, ele faz a gente voltar, né? Exatamente. Mas no nosso caso, eu acredito que é fatos isolados, ele permitiu a gente passar esse processo para que nós possamos estar sempre ali ligados com as coisas de Deus. E dentro disso a gente foi sendo preparado, né, isso, cara? Isso, estamos sendo, essa é a verdade. Dentro disso a gente está sendo preparado. Então foi nessa caminhada de oportunidades e tudo, assim, a gente conhece, né, as igrejas pentecostais mais históricas, tem mais dessa cultura, né, da oportunidade e tudo, mas de fato eu não vejo isso de tudo como um ruim. Né? Até porque aí nasceu um pastor de igreja, né? Que está cuidando de gente, que está cuidando de famílias, que está tocando casas. Então, assim, de tudo foi bom. E então foi dentro disso que o pastor Pedro saiu de dentro do Pedro. Foi aí que você entendeu o seu chamado, a sua vocação. E como que isso aconteceu? Como que alguém despertou para isso, começou a te orientar, a te discipular para isso? Você foi crescendo para esse sentido? Como que aconteceu? Como que nasceu esse chamado pastoral? Todo chamado ele é desenvolvido com o decorrer que você se envolve com a obra, né? Então, assim, comigo não foi diferente. Como eu não tinha entendimento na época, eu lembro que acontecia alguns fatos inusitados, assim, vamos supor, tinha 3 amigos meus, todos homens de Deus, aí eu orava para uma pessoa. Aí não acontecia nada. Aí quando eu orava, acontecia. Aí eu falava, cara, eu sou muito bom. Deus me usa. Vocês não pagam preço. Então, assim, eu achava que era eu. Aí isso me ajudava muito. Então eu comecei, cara, por que comigo acontece e com eles não? Hoje eu entendo que não tem nada a ver. Eles eram até mais homens de Deus que eu, né? Mas era um processo que Deus estava sinalizando o meu chamado. Alimentando sua fé também, né? Ele estava sinalizando que tinha algo comigo, entendeu? Porque, assim, eu creio que todo mundo, ele passa por um complexo, assim, de não se sentir útil, de não se sentir, de não saber o que vai ser, o que vai fazer. Então, assim, o pastorado você não escolhe, né? Ele que escolhe o chamado que nos escolhe. Então, quando eu fui vendo que ia acontecendo comigo, sabe? Que a gente orava, a pessoa era curada, aconteciam os sinais e tudo. Falei, cara, Deus tem isso comigo, entendeu? Que a gente pregava, almas aceitando Jesus, e foi fluindo de uma forma que até os próprios irmãos começaram a falar, cara, Deus tem algo com você.
E aí começou a ficar mais notório a cada dia. Cada dia mais notório. E eu passei por uma igreja que o meu pastor era um pouco mais velho. E aí entra do lado que foi um pouco precoce, mas um pouco que foi bom, que hoje a gente sabe fazer quase tudo. Uhum. Por quê? Porque ele já era de idade, então fazer visita no lar a gente. Fazer evangelizar na rua. Praticamente todas as coisas que tinha para fazer, nós que fazíamos. Sim. Então nós fomos sendo treinados e lapidados, e o chamado pastoral foi surgindo. E aí quando você assusta, o nome já vem antes, né? Ô pastor e tal. E por quê? Porque você que está indo lá visitar, você que está no velório, você que está acolhendo as pessoas e tal. E aí o chamado vai. Então, assim, o que nós precisamos entender é justamente isso. Que à medida que eu vou me envolvendo com as coisas de Deus, o meu chamado vai se tornando visível, vai aparecendo. Deus vai sinalizando. E não é porque a gente é mais especial. Hoje eu entendo que eu não era uma vocação. Entendeu? Então, foi assim que eu fui descobrindo o pastor Pedro. Né? E de fato, a gente vai sendo despertado dentro da nossa vocação, e você não vai começar direto ali, já agindo naquela área, né? Já imprimindo o seu ofício ali. Isso vai saindo para fora. Deus nunca chamou ninguém à toa, mano. Eu gosto de pensar assim. Deus nunca chamou ninguém à toa. Até Paulo, quando foi chamado, estava fazendo alguma coisa. O quê? Matando os outros. Tava matando os outros, mas não estava à toa. Porque estava matando o quê? Pensando que estava fazendo certo. Era pelo zelo, né? Verdade. Ele pensava que ele estava fazendo certo. Era pelo zelo. Mas nunca chamou ninguém à toa. E eu costumo falar o seguinte. Quando eu converti, eu comecei a caminhar, precisaram de alguém no teatro. E aí eu fui pro teatro. E aí precisaram de alguém na mesa de som. Aí eu fui pra mesa de som. Aí precisava de alguém ser secretário de célula. Aí eu fui ser secretário de célula. Aí precisava de alguém para ser vice-líder de uma célula. Aí eu fui vice-líder de uma célula. Aí quando faltava um líder de célula e tinha que alguém lá ministrar, aí eu ia lá e ministrava naquela outra célula que nem era a minha. E assim, aonde precisava, eu tava ali, disponível para servir. Até hoje eu sou assim. E eu creio que isso é que vai te tirando de você de dentro de você. Sabe? O que Deus tem para você vai saindo de dentro de você a partir do momento que você vai valorizando aquilo que Deus te dá. Eu creio que a gente não está pronto, não alcançamos, mas também a gente já não está mais como antes. A gente está caminhando, está crescendo, e o Senhor tem nos dado muitas experiências, muitas coisas boas. Eu creio que contigo não está sendo diferente. Principalmente porque agora você já é o pastor presidente da igreja. Então agora a responsabilidade é ainda muito maior. Eu costumo brincar com os meninos lá. Eu falei assim, cara, quando o pastor Júlio era o líder aqui dos jovens aqui, e eu era o pupilo dele, eu era o braço direito dele, cara, eu tinha solução para tudo, macho. Tudo que você pensava, pá, tenho isso, aquilo. Cara, eu sabia de tudo. No dia que eu tinha que abrir e trancar, e eu que tinha que responder as perguntas, aí mudou, macho. Aí toda aquela certeza, assim, não que afrouxou, mas eu falo assim, toda aquela certeza, com toda segurança, já não tinha toda aquela segurança assim. Por quê? Porque agora tá aqui. E agora ser presidente da igreja é ainda maior. E como que tem sido para você esses anos à frente do ministério? Principalmente lá, né? Que você tem tanta gente boa lá contigo. Tem Enoque, tem Lispa, tem João, tem tanto cara bom lá. E às vezes o nosso maior desafio como líder é liderar a gente mais talentosa do que nós. Verdade. Sabendo que eles são mais capacitados do que nós. E desafio no sentido assim, de você honrar a pessoa e saber quem você é, né? E não que seja difícil, mas como que tem sido lá a presidência, o pastoreio, como que tem sido? Cuidar, tocar a casa de paternidade. Você falou tudo, né?
porque à medida que a responsabilidade fica maior, também o afeto, o sentimento, tudo fica maior. Tudo. Então, assim, para alguém de fora falar, faz, tira fulano, coloca escala. Por isso que a gente, quando tá na arquibancada, a gente escala o time. Entendeu? Mas quando você é o técnico, é diferente. Então eu vejo a presidência como isso. Assim, nós devemos escalar, usar essa linguagem, bem, para que possa fluir. Porque se você parar para pensar, eu vi você falando esses dias sobre que o culto é como se fosse o segundo tempo, né? O intervalo do jogo. Eu gostei disso. E eu fiquei pensando assim, cara, é bastante interessante isso, porque os 12 jogadores de um time, pega o time mais top que você imaginar, eles sabem o que tem que fazer. Vamos supor, o atacante sabe que tem que fazer gol, ele faz isso desde criança. O lateral, todos os 12 estão ali, certo? Sim. Só que quando sai o técnico bom e entra um outro, ou fica sem, como é que fica o time? Todo fica perdido. Porque Deus tem um princípio de liderança, cara, que até em qualquer lugar do mundo, esse princípio, ele é verídico. Exatamente. Então, a presidência, agora, eu tenho essa mentalidade, que o meu papel é colocar as coisas no seu lugar, as pessoas no seu lugar, para que nós possamos fluir no reino de Deus, entendeu? Então, à medida, quando eu entendo isso, por mais que o Enoque, ele é pastor e sabe o que tem que fazer, mas um toque de quem está de fora, ou um toque de uma coisa que eu falo, muda muita coisa. Sim. Porque eu estou vendo uma coisa que ele não está vendo. É o discipulado, né, cara? Isso. Então, a presidência muda todos os quesitos, entendeu? Em todos os quesitos, e tem sido bênção. Porque eu tenho aprendido muito, né, também com isso. No começo eu passei pela mesma coisa, porque antes eu tinha resposta para tudo, e agora é eu que tenho que dar a resposta. É eu que tenho, a responsabilidade é minha. Se acertar, todo mundo acertou. Mas se errar... Só você que errou. Entendeu? Eu brinco com os meninos, olha, vocês têm que vigiar, cara. Sabe por quê? Porque quando vocês erram lá, qualquer lugar que vocês errar aí, ó o fulano da igreja do Pedro. Ó o fulano do Juventude do Jefinho. Então a responsabilidade às vezes não cai no cara que errou. A responsabilidade cai no líder dele, entendeu? Aí, ó, por isso que eu não entro pra Juventude. Porque é o fulano. Entendeu? Então, pra você ver como é que a responsabilidade ela aumenta. Querendo ou não, a pessoa, sem querer, ela tá espalhando, né? Sem querer, ela acaba que ela tá espalhando ao invés de juntar. Isso é muito perigoso. Às vezes até quando dá certo também, mano. Porque no dia que Davi derrubou Golias, não perguntaram o nome dele, perguntaram quem que é o pai desse menino. Verdade. Né? Então, e essa questão do discipulado, do toque, é muito importante, porque... E assim, ó, você é um cara jovem, mano. E você já é um pastor, líder de outros pastores. E assim, aí talvez pode pensar assim, não, mas por que você chamou o Pedro lá na igreja dele? Nem tem trabalho com jovens. Aí que tem que chamar o Pedro mesmo, porque lá é o Pedro para tocar os jovens, para tocar os casais, para tocar os anciões, para tocar os adultos, para tocar os adolescentes, é o Pedro. Então, assim... Mas a nossa igreja lá é uma igreja de jovens, né? Sim. Então, querendo ou não... E é um pastor jovem. Então, assim, por mais que teve essas situações meio que afoitas, vamos dizer assim, das maneiras que foram acontecendo, você baixou a poeira. Entendeu, né? Matou a bola no peito aqui, por debaixo do pé, falou, calma, deixa eu levantar a cabeça aqui, deixa eu ver o que está acontecendo e tudo. E nós estamos nas mesas, estamos nos cafés de pastores, estamos sentando para ouvir, a gente não está só ficando em pé, a gente está sentando. E tem dia, por exemplo, semana passada eu não consegui vir aqui gravar o podcast. O nosso convidado seria, ele ainda vai vir, né? Nós remarcamos, que é o pastor Arthur lá de Curvelo. Meu amigo pastor Arthur. E o carro dele teve um problema e não conseguiu vir.
E acabou que, assim, eu não consegui alguém para vir no dia. Só que aí, o que eu fiz? Aí eu fui lá para chamar. Eu fui lá sentar para ouvir o pastor Paulo Robson. Porque toda oportunidade que eu tenho de estar sentado para ouvir, cara, eu não perco. Sabe? Talvez essa deveria ser a mentalidade do jovem hoje. Um dia, se você tiver isso, se Deus tiver isso para você, um dia você vai ficar em pé para assinar? Vai. Mas toda oportunidade que você tiver para sentar para ouvir, senta, cara. Senta. Tem dia que eu abasteço o meu carro aqui, cara, e ando 100 km, 150 km para ir atrás, para sentar para ouvir. Sabe? Então, vale a pena investir esse recurso, vale a pena investir em você. Quando você descobre o que Deus quer de você, você se empenha naquilo, mano. Você se empenha naquilo. Eu tenho certeza que quando você descobriu o que Deus tinha pra você, você focou naquilo. Você se empenhou naquilo. Eu tenho isso comigo, cara. Eu sei quem eu sou em Deus, então eu vou focar nisso. Eu vou me intensificar nisso. Agora, o cara, ele quer mexer com polimento de carro. E aí ele só tem uma politriz e uma massa número 2. Sabe? Ele não tem um curso, ele não vai trabalhar para alguém para aprender primeiro. Nada. Ele só quer ir lá e meter uma lixa, vai arranhar o carro todo, vai ficar cheio de holograma. Não é assim que as coisas acontecem. A gente precisa tá se preparando. E, mano, deixa eu te perguntar outra coisa. Essa pandemia deixou um rastro aí muito... Tem deixado, né? Muito grande aí. Às vezes a igreja estava num nível e a gente pensava que estava tudo muito bem, aí veio a pandemia e parou. Para alguns outros lugares a pandemia parece que a melhor coisa que aconteceu, porque foi aí que o povo ficou mais fervoroso, ficou mais crente. Para outros lugares, o cara já estava para lá de Bagdá, a pandemia foi o start para ele já terminar de descer o tobogã. Qual que é? A gente viu de tudo nesse meio aí. E qual que foi o impacto lá com vocês? Vocês têm pequenos grupos, não tem? Tem reunião, tem discipulado, né? Às quartas-feiras eu sei que lá é mais um estudo e tal. E sem a igreja funcionando, como que vocês foram fazendo? Como que foi se adaptando? Como que tem sido? No nosso caso, nós estamos numa região que é muita igreja. Muita. Então acaba que quando você tem muita quantidade, há uma desvalorização, né? Porque acaba que você tem um cardápio de sexta eu posso estar ali, quarta eu posso estar aqui, segunda eu posso estar ali. Então quando fechou, que aí houve um baque, eu falo no nosso caso lá, né, da região lá, houve um baque dessa valorização de novo, da importância, porque acaba eu uso uma linguagem que é assim, a gente virou igrejeiro, e quando você é tão igrejeiro, a igreja perde o valor e o significado correto que deveria ter. Sim. Então a pandemia, quando fechou tudo, a maioria das pessoas que eu tive contato, que eu vi, elas começaram a valorizar novamente e entender o papel da igreja nas suas vidas, que não é algo passear. Eu não tenho nada para fazer. Tem alguma coisa para fazer hoje? Não. Então não tem, vão para a igreja. Não. Aí eles viram que aquela palavra que Jesus fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, quando esse fechamento que houve na pandemia, houve de muitas pessoas, houve todos os tipos de casos, mas muitas pessoas valorizaram a presença de Deus, o culto, né? Então, assim, às vezes a gente abria a igreja para fazer a live de lá, tinha gente querendo participar do culto. Nossa, não tem igreja nenhuma aberta, deixa eu participar aqui. Então, assim, a gente foi vendo, por causa de ter muita igreja, você poder escolher muito, né? A maioria das pessoas acaba não valorizando muito. Sim. E aí o fechamento lá aconteceu bastante isso. As pessoas não só sentiu falta de ir, mas também sentiu falta de Deus também, entendeu? Então foi bastante
a gente viu muita coisa, né? Aconteceu bastante coisa. Ainda tem acontecido, né? Ô, mano, e assim, você... A gente sabe que nem todo dia são rosas, né? Nem todo dia são flores. E eu acho não existe esse negócio de eu acho, mas eu acredito que nos nossos dias, um dos maiores fatores que roubam os nossos jovens de Deus, essa geração, é a inconstância. Uhum. Eu acho que isso é, assim, cara, uma arma poderosíssima na mão de Satanás, porque você vê o cara, hoje, ele tá assim, ele quer tudo. É difícil até você frear ele. Fala, meu Deus, o cara tá avivado. E daqui pouquíssimos meses, aquele cara já tá quase que desviado até. Então, assim, a inconstância tem sido uma arma muito, muito poderosa na mão de Satanás. E principalmente no meio dos jovens, porque o jovem ele tem muito daquilo. Eu falo isso, acho que todo podcast eu falo isso. Né? Ora ele quer tudo e ora ele não quer nada. É difícil ter um equilíbrio, né? Ou ele quer muito ou ele não quer nada. E assim, para você, qual que seria o que você, vamos dizer, o que você, o pastor Pedro Rocha, tem como experiência para poder se manter constante em Deus? Ainda com as dificuldades, ainda que com os desafios, ainda que quando tudo diz que não, como que você se mantém constante? Olha, assim, essa questão da constância, e principalmente agora nós estamos falando para um público jovem, né? O alvo, às vezes, principal é esse. Eu custei descobrir o que nos faz ser inconstantes, principalmente quando você é jovem. Entendeu? Então, assim, com o decorrer dos anos, você vai fazendo as suas sínteses, vai tendo as suas percepções, você vai amadurecendo e aquilo que a Bíblia diz. O tolo cai no buraco, o sábio vê e passa a distância, né? Sim. Então, no meu caso, o que me permaneceu foi justamente esse envolvimento que eu falei com as coisas de Deus. Eu sempre gostei muito, entendeu? E não perder a fé nas coisas de Deus. Então, assim, o jovem, ele tem muitas coisas na sua cabeça, entende? Ele tem várias coisas o assediando, tem muitas distrações, como você falou, ele quer tudo, ele quer nada. Por que disso? Tem o lado humano. Qual é o lado humano? Que ele é jovem e ele também não tem certeza de nada. Uma hora ele quer ser jogador de futebol, outra hora ele quer fazer faculdade, outra hora ele não tem certeza de nada. E isso reflete na igreja. Na igreja, uma hora ele quer ser obreiro, uma hora ele quer fazer nada, uma hora ele desviou, uma hora ele voltou. Então essa inconstância, ela é natural. Então, assim, verdadeiramente só tem uma coisa, a meu ver, que resolve isso, que é buscar o Senhor. Só tem uma coisa que nós ficamos, assim, querendo achar resposta para coisas, nós ficamos querendo achar resposta para a inconstância de qualquer ser humano. Ou nós estamos falando de espiritualidade. Sim. Do jovem. E nós não entendemos que nós somos constantes porque nós tivemos uma experiência com Deus. Porque chega um momento, Jeff, que o que vai te segurar mesmo são as experiências. Sabe? Porque chega uma hora que todo mundo vai ficar incrédulo. Vai passar um deserto de incredulidade. Só que as experiências pessoais, cara, não tem como você falar que não ouviu o que ouviu, não sentiu o que não sentiu, não viu o que não viu. Exatamente. Então, nos momentos assim que eu falava, cara, eu vou chutar o balde, eu lembrava daquelas experiências que, entendeu? Não foi profeta que falou comigo, o próprio Deus falou. Não foi não foi um culto específico para você sentir Deus. Entendeu? Então foi assim, experiências pessoais. Eu lembro que tinha um amigo que ele tinha... Nossa, era crente demais. E depois ele falou que estava descrendo de tudo. Aí
Cara, não tinha. Ele era imbatível. Sabia Bíblia de cabeça. Imbatível. Imbatível. E eu sem saber, cara. Eu sem saber que eu falava com ele, né? Sem saber o que eu falava com ele. E aí eu falei com Deus. Eu falei, Deus, o que eu falo com ele? Nada. Ele conhece mais Bíblia que eu, assim, 10 vezes. Então, para cada versículo que eu falo, ele fala... E aí Deus falou com ele assim, fala com ele... Deus falou comigo, fala com ele das experiências pessoais que eu já tive com ele. Aí eu falei, ô irmão, e aquelas experiências que você já me contou, disso, daquilo? Como é que você me diz? Aí ele falou, cara... Aí o golpe entrou. Ele falou, cara, tá aí uma coisa que eu não tenho como eu negar. Aí o jab é certeiro. Porque não tem como ele falar contra ele mesmo. Eu não senti, eu não vi, eu não ouvi. Tá entendendo? Uhum. Então, a inconstância, ela é até um pouco natural dela vir, mas o que nos permanece firmes é crendo e lembrando, né? Eu quero, como diz o versículo, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando eu lembro de tudo aquilo que Deus já fez, as experiências, eu falo, cara, Deus é real. Eu não posso fingir que Deus não é real. Então eu preciso acordar, eu preciso voltar. Então o jovem ele precisa ter, é o que falta hoje, né? Experiências com Deus, para que quando ele tiver essas experiências com Deus, ninguém tira ele disso mais. E ele não, por isso que é aquilo que a gente diz, né? Quem teve um contato com Jesus de verdade, nem para desviar presta mais. Não consegue. Né? Você não peca mais em paz. Você não serve para mais nada. Você não peca mais em paz, porque você teve um contato com ele, entendeu? Então foi um contato real, foi um contato você e ele. Então, assim, o conselho assim, que eu falaria para os jovens, ou qualquer outro ser humano, na verdade, cara, encontra Deus, deixa ele te encontrar a verdade, né? Busca o Senhor, porque ele vai se revelar, e depois que ele se revelar, cara, você vai ter altos e baixos, mas você vai permanecer firme e constante até o final. Exatamente, isso sobre experiências, cara, eu acho que assim, ó, eu tava essa semana que passou agora, eu tava estudando muito, cara, porque com certeza você conhece, não sei se eu cheguei a mandar pra você no Instagram, os caras do Jesuscope, o pastor Douglas Gonçalves, lá de Bragança Paulista, né? Lá de São Paulo. E aí eles têm a mentoria, né, para líderes, e eu sou muito... eu tenho muita vontade de fazer aquela mentoria com eles. Uhum. E aí, de ano em ano, eles abrem 50 vagas para um vestibular. Você faz a prova lá, eles mandam uma série de vídeos, você assiste os vídeos, uns vídeos de aulas, uns de ministrações das conferências deles, e através daqueles vídeos ali, eles elaboram a prova, e assim, você tem que acertar tudo, mano. E eu fiquei para trás. De 31, eu acertei 25. E aí eu não consegui a vaga. De alguma forma eu vou conseguir. De alguma forma eu vou me esforçar e vou fazer essa mentoria, porque eu creio que até isso é um sinalizador de que você está valorizando o rebanho que Deus te deu para poder cuidar, né? Para poder tocar. Mas o que eu queria dizer é que lá em uma das aulas, o Douglas falou uma coisa, cara, assim, ó, eu não passei, beleza, mas só o que eu fui ministrado ali nos vídeos que eu assisti, cara, uau! Meu Deus, eu tô cheio de coisa anotada, uau, é muito profundo, cara, muito profundo mesmo. E assim, uma das coisas que o Douglas falou é o seguinte, que você só tem fome daquilo que você já experimentou. Você só consegue ter um desejo, uma atração por aquilo que você já experimentou. Você não tem... eu, por exemplo, nós não temos fome de uma comida, sei lá, da culinária irlandesa, indiana. Eu nunca comi. Assim, como que eu vou ter fome daquilo? Ai, que fome de comer tal coisa. Nunca comi. Agora, fala pra mim, fala de um estrogonofe. Uhum. Sabe? Fala de um bom hambúrguer artesanal. Por quê? Porque eu já experimentei.
E o que falta para essa geração no sentido de ter experiência com Deus, de ter fome e sede de Deus, é porque eles não experimentam Deus, cara. Isso. É essa que é a dificuldade. E aí fica difícil se manter constante com algo que você não se relaciona. Você só continua constante casado porque você casou. Senão, não precisava ser constante, você não precisava casar todo dia, né? Se manter casado todo dia, você só se mantém porque você casou. Agora, assim, por não experimentar, por não provar e ver que o Senhor é bom, por não provar e ver que o Senhor é bom, aí, mano, não cria expectativas, não cria desejo de estar num lugar que você nunca foi. Sabe? Por que a gente gosta de ir pra praia? Porque a gente já foi, sabe como que é. Então você tem desejo de ir. Agora, por que não tem vontade de estar com Deus? É porque nunca foi. Porque nunca esteve com Ele. Se encontra com a glória de Deus no ambiente culto. Sabe? Mas não tem convívio com as coisas de Deus. Não tem uma vida particular com Deus. E aí, cara, isso colabora e muito pra inconstância. Porque você só vai conseguir se manter sedento por aquilo que você já experimentou. Essa é a verdade. A nossa geração precisa experimentar de Deus para que possa ter fome e ter sede dele. E, mano, diante disso, acho que essa próxima pergunta aqui nós acabamos até de responder ela, eu acho. Mas como um pastor jovem, e ainda que já casado, que já tem filho, sua filha, né, na verdade, qual o conselho ou uma palavra que você daria para um jovem cristão? Para um jovem cristão, principalmente nos dias de hoje, né? Porque ser jovem há alguns anos atrás, com certeza as gerações vão mudando, as tentações vão mudando, as distrações vão mudando. Mas eu até acredito, cara, que fica até um pouco mais incisivo. Sabe? Parece que agora tá mais enredado, assim, tá mais cercado. Né? Fica mais difícil. A pressão é muito grande. Antigamente ninguém tocava na sua ideologia, não, mano. Uhum. Antigamente ninguém te fazia engolir goela abaixo o que você não concorda. Não tinha muito disso, né? A maioria das coisas, assim, não que isso seja plausível, mas no nosso tempo, a gente gosta de falar assim que a gente resolver as coisas era no soco, né? No intervalo da escola. E hoje em dia tá muito mais complicado, muito mais difícil, tá tudo muito delicado, tudo muito perigoso. Então, essa geração, ela recebe uma carga emocional muito grande, uma pressão muito grande, assim, no intelecto, na alma, no coração. Então, acho que para essa geração é um pouco mais difícil até. Se a gente for parar para pensar assim, as coisas melhoraram na questão que os pais têm mais condições, melhores do que os nossos pais tiveram. No sentido material, as coisas melhoraram, mas no sentido emocional, está muito deteriorado. Então, assim, diante desse quadro, qual que é um conselho que você dá para a galera? O que você... uma palavra que você dá para o jovem cristão de hoje em dia? O jovem, ele é mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? Todo cristão, ele precisa ter um encontro real com Cristo para que ele possa ele possa ser iluminado, né? Na verdade é Cristo que nos encontra, né? Sim. Ele ter e entender que à medida que ele vai vivendo nesse mundo, ele vai percebendo que essa liberdade proposta, essa falta de liberdade, não é liberdade. Porque isso é viver na tirania das suas vontades. Então, liberdade mesmo é poder falar não pro pecado. A partir do momento que eu consigo falar não, aí sim eu sou livre, né? Então, o que é mais ensinado mais falado nos dias de hoje é essa tal liberdade, entendeu? Então você tem que fazer tudo, provar de tudo, para descobrir no final que você era mais preso do que você estava mais preso. Tá entendendo? Então, assim, você vê pessoas assim, que nem tem nada com Deus, nem conhece a palavra de Deus direito,
que são riquíssimos aí, famosos, que vão cair nessa. Cara, já experimentei tudo, já fiz de tudo, já fui para todos os lugares e caí na de Salomão. Eu descobri que tudo é vaidade, que é tudo... E fica perdido a vida sem sentido, sem nexo, sem nada. Então, assim, o jovem precisa entender que essa falsa liberdade proposta, ele pode ter em Cristo uma coisa que é a verdadeira liberdade, que é poder dizer não, e que se ele permanecer crendo nas coisas de Deus, se ele permanecer crendo nas coisas do Senhor, à medida do decorrer da vida dele, ele vai vendo que ele tomou a decisão correta. E assim, sabe uma coisa que acontece muito, Jefferson? Que eu acho que nós erramos? O jovem, ou qualquer outro ser humano, nós queremos dar para eles respostas muito concretas e diretas. E para tudo também. E para tudo. Então, acontece. O que o jovem hoje em dia, a igreja não faz sentido para ele? Por causa que ele às vezes até tenta fazer tudo. Beleza, o que eu tenho que fazer para ser um cristão? Aí ele faz tudo aquilo. Você tem que orar, você tem que ir no monte, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, participar dos cultos. Ele faz tudo. E aí ele vê que não resolveu. Então ele fala, cara, eu não sirvo para isso aqui. E aí ele vai embora. Mas na verdade isso é uma mentira. Na verdade, tudo isso se resolve naquilo que a gente estava falando no início. Que se nós ensinarmos eles a ter um contato com Deus, nós ensinamos eles disciplinas espirituais, que vem depois. Primeiro, eu sou revelado por Deus. Depois eu pratico disciplinas espirituais. Aí eu oro e tal. Então o que acontece? Nós focamos muito no que eles devem fazer. Entendeu? E aí o jovem ele fica perdido, porque às vezes você vai encontrar jovem aí e vai falar assim, cara, eu fiz tudo. Se já ouvi um cara da televisão, e ele fala, não, já fui crente. E tudo que o pastor mandou fazer eu fiz, e não adiantou, eu continuei sentindo esses desejos. E aí o que ele estava dizendo? Não resolveu. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, natureza pecaminosa só se resolve com Jesus. É negando a si mesmo, né, cara? Entendeu? Não existe uma um receita contato mágica. Divino na sua natureza pecaminosa. Aí, depois disso, e a gente fica dando diagnóstico para eles. E o conselho que eu queria dar, assim, que é bem complexo esse assunto, o conselho que eu queria dar para eles é, cara, tudo que você precisa, você encontra tendo experiência com Deus, deixando de lado o seu coração duro e tendo contato com Ele, porque não adianta só você, senão eles acabam se frustrando, Jefferson, sabia? Uhum. Eles fazem tudo, não resolveu, né? E aí eles querem abandonar a igreja. É porque a gente aprendeu a dar uma cadernetazinha, né? Tipo assim, essas tarefas aqui vai dando cheque aí. Não é assim, cara. Deus não se prende nessas coisas. Isso. É o que você disse, é sobre relacionamento com Deus, Relacionamento com Deus, exatamente. E para um jovem que almeja o episcopado, um cara que já se vê, que já entendeu que tem um chamado de Deus na vida dele, que quer se preparar para isso, ou que está entendendo, que está querendo, como que eu faço agora e tal, eu acho que eu gosto de pregar, eu acho que eu gosto disso, acho que eu gosto daquilo. Eu gosto muito de ser incisivo no sentido assim, ó, a igreja não precisa só de pregador. Não é disso que a igreja precisa. Verdade. Pregador já tem demais. Mas, de fato, Deus escolhe homens e mulheres para tal ofício, né? Para tocar pessoas. Tem pastor que é ótimo no toque e é péssimo no púlpito. Verdade. Certo? Mas no toque, no aconselhamento, no gabinete, ele é ótimo. Mas no púlpito ele não tem assim uma desenvoltura tão boa. E já tem gente que no púlpito já é melhor do que no toque. Né? Então, assim, cada um. Mas aí a pessoa vai se descobrindo, Deus vai mostrando, ela tem que estar servindo.
Pode estar à toa, né? Isso. Mas para um jovem que almeja o episcopado, que tem um desejo de servir ao Senhor no ministério, aí qual que é o conselho que você dá para esse jovem? Aí nós vamos continuar mais ou menos nessa mesma linha. Primeiro, vida com Deus. Segundo, se envolver com aquilo que Deus está fazendo. E terceiro, não pular os processos. Porque não acaba que a gente faz da exceção regra. Não, com o Jefinho, eu vi o testemunho dele, ele converteu, no outro dia ele já fazia, no outro dia ele já não sei o que. Aí a gente quer imitar. Porque a gente conta assim, e aí parece que é no outro dia mesmo, mas já tem anos. Já tem anos, só que assim, anos fazendo. Isso. Né? Começou a fazer rápido, mas não parou de fazer. Ou ele conhece um outro cara que foi rápido, e aí, como todo ser humano, ele quer já ser. Então, lutar para não pular os processos. Porque, igual eu falei que você foi bom, por um lado, eu ter pulado o processo, mas foi muito doloroso por outro. Que tem hora parece muito que você tá trocando o pneu com o carro andando. Pneu com o carro andando, exatamente. Então, ele não pular processo, aprendeu a discipular, ainda mais se ele igual a Ibade eu conheço, que está numa igreja saudável, que vai ter pastores que não vão direcionar ele errado, que vão ensinar, tem experiências, como fazer, melhor do que, às vezes, como nós, que teve que aprender tudo, entre aspas, sozinho. Então, eles têm líderes que já passaram, respeitar a hierarquia nesse sentido, né? Sim. Essa palavra é meio ruim, mas nesse sentido, respeitar os que já passaram, já trilharam esse caminho, entendeu? Porque essa é a nossa maior dificuldade. Nós não queremos parar para ouvir quem já passou por ali, entendeu? Então a nossa autossuficiência nos atrapalha demais, porque eu sentar para te ouvir, Jefinho, aciona em mim um complexo de inferioridade que parece que você é melhor do que eu, sabe mais do que eu, e não tem nada a ver. Às vezes tem área que você é melhor do que eu e tem áreas que eu sou um pouco melhor e tal, e é isso que é a dificuldade. Então você chega para um jovem que está andando de moto sem carteira, aí você fala com ele assim, cara, eu já fiz isso, não dá certo. Ele aceita? Não. Só quando era a gente também não aceitava. Então não assim, dá também para ficar julgando o cara. Então assim, mas, cara, se você tem a oportunidade, a humildade de, cara, aceitar o conselho, a repreensão, não pular os processos, cara, você vai acertar o alvo. É igual Moisés e Jetro. Cara, Moisés falava com Deus face a face. Ele podia falar, aí o sogro dele veio aconselhar ele. Ele podia falar, ô Jetro, você não é ninguém. Eu sou de Deus, mano. Tá entendendo? Eu sou homem de Deus. Quem é você? Fala assim, não, se Deus fala comigo. Se eu quiser, Deus me fala. Mas Moisés não fez isso. Moisés ouviu o conselho do sogro dele e pôs em prática, cara, e resolveu um problemão. Problemaço, né? Então, à medida que eu já descobri o meu chamado, eu posso ser homem de Deus, posso conhecer. Vai ter jovens que vai conhecer mais Bíblia que você. Sim. Cara, só que ele precisa do Jetro. Você vai ser o Jetro na vida dele. Tem que entender isso, cara. Para meu ministério, igual, por que nós vamos lá no café? Nós tudo é pastor, sabe Bíblia. Talvez muita coisa que vai ser falada aí a gente já ouviu, mas, cara, você precisa ser tocado. Exatamente. Você precisa, não tem jeito. Entendeu? Por mais que, igual eu falei do time de futebol aqui, um pouco atrás, por mais que eu sei o que eu devo fazer, por mais que eu já tenha uma certa experiência, cara, um toque de um Jetro muda todo o seu curso. Então, o jovem que tem um chamado, é isso, é vida com Deus, não pular processo e o outro que eu falei, até esqueci já, é se envolver com o que Deus está fazendo. Exatamente. E cara, eu fico muito feliz quando, por exemplo, o pastor Ricardo pregou para nós lá, para os jovens lá, há uns cultos atrás. Você estava até lá, né? Tava lá. E ele falou assim, ele falou com a galera assim, falou, você que tinha que estar abrindo o culto aqui, você que tinha que ter chegado no Jefinho e falou assim, ô Jefinho, deixa eu abrir o culto que eu tenho uma palavra. E no outro culto o menino tinha uma palavra para abrir o culto. Nossa. Sabe? E o que eu fiz?
quem tava escalado, eu falei, dá uma segurada aí, que hoje é o mano que vai abrir o culto. O irmão que vai abrir o culto. E tal, por quê? Porque o pai impulsionou ele. Isso. Certo? Aí não vai ser eu que vou frear isso. Entendeu? Porque eu também um dia eu fui impulsionado. Um dia eu cheguei para servir, né? Normal, num culto de jovens. E aí o meu antigo pastor, meu primeiro líder de jovens, o pastor Fernando, ele chegou em mim, ele era assim, muito zoeiro, sabe? O cara muito extrovertido, ainda, né? Assim, muito alegre mesmo, pastor Fernando. Difícil ver o pastor Fernando triste. Uhum. E aí ele chegou assim, bravo, cara, nervoso. E deu um tapa assim no balcão, assim, e eu... Uai, o pastor Fernando tá bravo mesmo, né? Eu, irmão, tô cansado de mexer com o moleque. Você é homem? Aí eu falei, sou homem, sou macho. Homem mesmo? Eu falei, sou. Aí ele, então você abre o culto lá pra nós. Eu, hã? Eu falei, e assim, e foi minha primeira experiência púlpito. Primeira vez que eu pus a mão no microfone. E aí, lá na época a gente já tem uma brincadeira que falava que tinha um microfone que era de borracha, que os jovens pegavam o microfone e ficava tremendo. Né? Eu até brinquei com o menino lá. Falei, e aí, o microfone de borracha já tá pronto aí já? E tal, que geralmente tem isso mesmo. Só que assim, foi a minha primeira experiência e foi o cara que me impulsionou. Sabe? A primeira vez que eu tava num púlpito e de frente pra igreja. E, cara, eu não tremi não. Sabe? Eu fui lá e eu fiz o que tinha que ser feito. E amém, tô aí até hoje. Uhum. Sabe, às vezes quando eu brinco com ele, eu falo assim, ó, a culpa das heresias que eu falo é sua, que foi você que me colocou lá primeiro. E tal, mas assim, o jovem, ele precisa disso, cara. Ele precisa dessa impulsão e precisa desse controle. Isso. O mais difícil é o controle. É verdade. O mais difícil é o controle. A gente brinca, eu, o pastor Júlio, até mesmo o pastor Ricardo, que fala que é melhor frear do que empurrar. Só que tem hora que frear é uma dificuldade, cara. Eu e os pastores lá da igreja, eu tô até viciado nisso. Eu desço do altar e a primeira coisa que eu pergunto é para eles. E aí? Aí eles já vêm com o relatório. Você gritou demais, você foi manso demais hoje, você foi muito assim, hoje também você não... Que isso, tá frio demais, cara, isso aqui tá errado. Aí já vem o Luiz Paulo. Cara, isso é heresia, né? Que você falou. Vamos fazer uma campanha pra fazer o Lispa no podcast. Lispa, hashtag Lispa no podcast. Aí já vem o Luiz Paulo falando, cara, você falou heresia, mas o próximo culto você pode despregar isso. Aí eu tenho que despregar. Então, tipo assim, tô dando um exemplo, né? Então, por quê? Porque por mais que nós já estamos muitos anos fazendo o que tá fazendo, cara, para crescer mais, é o que Jesus fala. Tem que passar pela tesoura. Ele poda. Passar pela poda. Não é que está escrito? Ele poda para que você possa crescer. Então, as podadas da vida é que nos faz crescer. Do nosso pai, da nossa mãe, na igreja, de tudo. Só que nós queremos fazer e já achamos que estamos prontos e não estamos. Nem Moisés estava, né? E essas coisas, essas freadas, cara. Você gritou muito, cara, isso que você falou não é bem assim, então isso aí que vai nos amadurecendo pro nosso chamado. A gente precisa ter alguém que toca o nosso coração, essa é a verdade, cara. Eu tenho amigos, principalmente o pastor Éden, o cara que assim, total acesso ao meu coração. E tem dia que eu não vou bem mesmo não, mano. Tem dia que eu prego assim, que eu falo, cara, o que eu tava fazendo aqui hoje? E assim, e não porque às vezes a gente pensa assim, não, foi mal, foi bem, foi mal, então, tá achando ruim que foi mal, então quando foi bem, eu sei que foi bem, né? Não, cara, a gente sabe que é o Espírito Santo que faz, mas tem dia que a gente atrapalha ele. Essa é a verdade. Tem dia que a gente atrapalha ele. E aí, às vezes, o pastor Hélio já, macho, vou ter que te dar uma podada. E tal, e assim, e tem acesso ao meu coração. Os meus líderes têm acesso ao meu coração. É isso que o jovem precisa. Ele precisa dar acesso ao coração, porque a gente não lidera por poder, mano. A gente lidera por autoridade. Só que a autoridade é um cajado e eu decido te dar. Sabe? Se eu não te dar, você não tem, mano. Você não tem autoridade sobre mim. Ou eu te dou o meu coração, ou eu te dou acesso, ou você não fala nele. É assim que funciona.
Então o jovem, e assim, e não precisa ser só comigo, não precisa ser só contigo. Lá na embaixo tem 50 pastor, tem pastor tatuado, tem pastor de casal, tem pastor que é profeta, tem pastor que é apóstolo, tem pastor que é líder, tem pastor que é discipulado, tem pastor de tudo de jeito, mano. Tem pastor que é de intercessão. Escolhe um, vai andar com ele. Entendeu? Mas vai andar com alguém. Isso. Vai ouvir alguém, vai ser discipulado por alguém. Porque ele vai. Tem gente de tudo quanto é lado. Disso aí você não vai poder reclamar, cara. Falar que eu não achei uma igreja. Tem tudo quanto é tipo de igreja, mano. Tudo quanto é tipo de igreja. Se você não adaptou, tudo tá ruim pra você, o problema não é a igreja. Né? Então, assim, se ninguém consegue te discipular, talvez a dificuldade está em você. Né? Você que está sendo indiscipulável. A gente só cumpre verdadeiramente o chamado se passar por esse processo aí, ó. Porque eu lembro que a minha primeira pregação eu levei meu pai na fé. E eu levei ele, cara, e eu preparei, eu achei que tinha sido muito bem. Falei, cara, foi bom demais. Acabou do culto, eu falei, e aí? Ele falou assim, foi uma sopa, né? Usou essa linguagem. Porque ele tinha uma linguagem assim, se foi forte, foi feijoada. Se foi sopinha, porque foi ruim. Cara, isso ali me abateu, cara. Isso ali quase, eu falei, não, nunca mais prego, tá vendo? Não sei o quê. Porque dói nosso ego. Mas, depois dali, nas outras que ele falou, tá melhorando, hein? Entendeu? Então, assim, você precisa entender que nós precisamos entender que o chamado, ele nunca acaba. Você viu que o pastor Ricardo falou esses dias lá? Ele falou, cara, Deus falou comigo que tem algo depois dos 40. Mudou. Ele nunca pensou que... Ele achou que ia ser pastor ali daí baixo, só aquilo. E aí daqui a pouco ele está pastoreando outros pastores. Então Deus vai mudando. E à medida que ele vai sendo lapidado, vai sendo podado, ele vai crescendo mais. Então, cara, quer crescer? Corre para cima da tesoura. Não corre da tesoura. Tem que correr para cima dela. Exatamente, é isso aí. Porque o reino, ele é de ponta cabeça, né, mano? Tudo parece que é o contrário. E, mano, pra gente ir chegando perto do fim aqui, um livro que você indica. Você também é um cara que gosta das leituras. É um livro que te marcou, um livro que você indica. Principalmente se tiver alguma coisa a ver com tudo isso que nós falamos aqui. O livro que mais me marcou foi até daí, na época eu não tinha o nome do ministério, e eu ganhei um livro, que é aquele do Luiz Hermínio, Paternidade para as Nações. Eu tenho ele também. Aí aquele livro foi muito bom, porque minha vida meio que se resume muito em paternidade. Ou na falta, ou eu sendo pai de pessoas mais velhas. Então hoje a igreja lá não é só mais de jovens, tem pessoas mais velhas, mas... Então, assim, eu sendo pai de pessoas mais velhas que eu, né? Que tem eu como tipo pai. Então, e esse livro foi divisor de águas, porque quando eu li ali a paternidade de Deus, paternidade exercida em todas as esferas, e esse livro eu recomendo. Eu sempre, quando as pessoas me... E aí foi até da onde surgiu o ministério, que eu falei, cara, eu vou pôr de paternidade. Porque, primeiro que minha vida é muito... pautado em paternidade, e veio esse livro, não foi à toa, né? Sim. Então, Paternidade para as Nações, do apóstolo Luiz Hermínio. Esse livro é uma bala mesmo, cara. Eu também tenho ele. E, assim, fenomenal. É um livro muito top. E é um compilado de mensagem, né? E eu tive nós tivemos sorte de ter... antes de voltar a pandemia de novo com o lockdown, as últimas mesas pastorais que a gente estava tendo nas segundas-feiras, o último módulo que teve foi esse livro. Cada aula daquela, não sei se você observou, mas cada aula daquela, o pastor Ricardo estava destrinchando o livro. Cada aula era um capítulo. Eu lembro qual assunto. Coincidentemente, eu estava lendo o livro. E aí aí uma aula tal, outra aula tal. Eu falei, já entendi. Então, assim, ele pegou o livro, a palavra, o livro e, né, destrinchou aquilo ali. Foi muito top. Aí foi melhor ainda a leitura. Aí acompanhou. E eu tava lendo esse livro naqueles dias. Eu lembro dias. Que o assunto era paternidade. Quando falando de paternidade foi muito violento. E agora, pra gente encerrar, de fato...
Eu costumo dizer que o podcast, quando tá bom, é que tá na hora de acabar. É sempre assim. Uma palavra, mano. A gente vai se soltando, né? Quando a gente vai ficando mais à vontade. Ficar preso. Uma palavra que você queria deixar, uma palavra. Algo que tá no seu coração, algo que você já tá pensando nesses dias, que o Espírito tá soprando aí. Olha, o que Deus tem falado comigo esses dias é justamente o que você mais fala. Que é sobre o coração. Eu acho que Deus está falando muito isso com todo mundo. Eu acho que eu até tentei não falar hoje. Vários lugares que eu domingo a mensagem foi sobre isso. Eu pedi a Deus uma palavra e ele falou isso, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Não esfriaria os cultos, não esfriaria as orações, nem os jejum, nem os montes, nem nada. O que esfriaria seria o amor. Então esse endurecimento de coração que há, esse é o maior perigo, é nós deixarmos o nosso coração endurecer. Porque as decepções da vida, as decepções até com a igreja, com o líder, com várias coisas, vai endurecendo nosso coração. Exatamente. Quem já teve a primeira namorada, cara, você se doa inteiro. Aí não dá certo, você se frustra demais. E no segundo relacionamento, como é que tá seu coração? Aí o cara já não dá tudo. Né? Já não, você já, opa, né? Agora então, isso é para tudo. Então, o primeiro contato com a igreja, com o líder, com todas as esferas, o inimigo ele vai endurecendo o nosso coração, Jefinho. Porque à medida que eu ajudo alguém e esse alguém não valoriza, o que eu falo? Nunca mais ajudo ninguém. Então, e aí, ponto pro adversário. Só que, na verdade, nós temos que aprender que essas decepções, que essas coisas que acontecem, cara, não pode nos parar, entendeu? Nós temos que permanecer até o fim acreditando no amor e fazendo o amor, combatendo esse bom combate, né? Não deixar endurecer, para a gente fazer parte desses que o amor de quase todos esfriaria. E nós fazemos parte desses que não deixou o coração endurecer, que a gente ainda ama, que a gente ainda perdoa, que a gente ainda tem sensibilidade. Você lembra que uma palavra que Jesus disse? Ele disse, essa geração está fora do time. Na hora de chorar, eles riem. E na hora de rir, eles choram. Eu toco música alegre. Eles tinham perdido a sensibilidade, estava cantando piada no velório. Entendeu? Então, assim, porque houve um endurecimento de coração. E nós que já fomos do mundo e queríamos mostrar que era valente, qual que era a pior coisa para nós? Chorar. Não, eu não choro. Por quê? Porque o endurecimento que a gente, ao longo das frustrações, das decepções da vida, a gente foi endurecendo para não ter empatia e amor por ninguém. Tinha até um ditado na época que era: não, o coração bate na sola do pé. Exatamente. Né? Então, assim, não, isso não existe, cara. Isso aí é do inimigo. Que o jovem, que qualquer outro ser humano não deixe o coração endurecer. Por mais que você decepcionou com um parente, com um líder, cara, com a igreja, não deixe seu coração endurecer. Tem pastor honesto ainda, tem líder bom ainda, tem alguém que vai valorizar o que você fez por ele. Entendeu? Então nós não podemos, de jeito nenhum, e é o que Deus mais tem falado, se é o que se guardar, guarda o seu coração, porque dele procede todas as coisas. Então, assim, cara, a gente não é robô, a gente sente os golpes, a gente sente assim, mas não pode deixar parar nada aqui. Não pode e deixar ir embora, pode não endurecer o nosso coração, a gente ficar insensível até com Deus, sabia? O coração da gente... Então, aí ontem no culto, o irmão que pregou lá, o irmão Júnior, ele falou assim, cara, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos santas e coração puro. Então, assim, Deus amava Davi por um negócio. Cara, Davi não deixava o coração dele endurecer. Exatamente. Ele estava pronto para arrepender, ele deixava para lá, ele tinha Saul na mão dele, ele tinha tudo para vingar, cara. Ele tinha tudo, entendeu? Não vou fazer isso. Então ele não deixou o coração dele endurecer. Então que nós possamos não deixar o nosso coração endurecer, para que nós possamos permanecer até o fim sensíveis. E por isso que Ezequiel,
O que Deus fala? Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vos darei um coração de carne. Exatamente. Essa é a palavra que Deus tem falado com a gente aí. É isso, mano. Obrigado pela sua presença. Obrigado por se disponibilizar em estar aqui com a gente, marcar o próximo. Vamos lançar a campanha lá, hashtag Vem Lispa. Trazer o mestre, né? E ele é muito difícil, né? Muito tímido, muito... Mas, cara, aquele cara carrega muito de Deus. Não pode ficar só pra ele, não. Mestre. Não pode, não. O Lispa é saudade dele. Você tem certeza que vai assistir? Um abração, meu amigo. Saudade de você, cara. Deus te abençoe. E fica o convite, tá? Tô te esperando aqui. Pra você ficar mais à vontade, pode vir 4 pessoas. Aí nós vamos um bate-papo aqui, igual lá na mesa da sua casa, da casa do seu pai. Aí vai ficar bom. Galera, eu queria agradecer você que nos acompanhou aqui até agora. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado por esse podcast, por esse conteúdo que nós... esse impartir de coração que ocorreu aqui. Eu queria agradecer você que nos acompanhou aqui até agora. Queria pedir para você deixar o seu like aí, sua curtida, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você entrar no nosso canal e no YouTube e ver canal, você vai ver que tem as playlists lá e tem a playlist do On Firecast. Compartilha lá essa playlist com seus amigos, com outros líderes de jovens que você conhece, líderes de adolescente, né, com outros pastores, com outros jovens que você conhece. E deixa Deus te usar aí, vaso, na internet também, em nome de Jesus. Teve um dos nossos apoiadores que eu esqueci de citar aqui no início, e também ficou muita gente, né? Que é o Leandro Andrade, que também é o líder do nosso teatro, do Teatro Ágape, lá da casa, né, da Igreja Batista Amigo de Deus. O Leandro, ele tem uma oficina, né, o Centro Automotivo da Cruz Auto Center. Leandro mexe com motor, com suspensão, com freio, alinhamento, balanceamento, tudo que você precisar para o seu carro e revisão para poder viajar nas férias e tudo. Procura o Leandro, é aqui na rua Santa Alexandrina, é bem pertinho aqui da igreja também. Você pode ficar à vontade, vai estar aqui no rodapé o contato dele, chama ele lá no WhatsApp, lá, marca lá uma vistoria, né, uma revisão no seu carro lá, tenho certeza que vai ser top, você vai ficar muito satisfeito. Galera, obrigado mais uma vez. Pastor Pedro, considerações finais, quer despedir da galera aí? Obrigado, eu que agradeço. É a primeira vez, a gente fica um pouco meio tímido, meio travado. Eu tô a 20ª, já ainda tô assim. Mas a gente vai aprender, né, irmão? A gente é assim mesmo. Que Deus abençoe e que pelo menos um pedaço desse bolo você possa alimentar em nome de Jesus. É isso, galera. Obrigado. Deus te abençoe. Fica aí o convite para sexta-feira e toda sexta-feira, 22h30, Avenida Valdir Soeiro Henrich, número 3043, bairro Santa Helena, Igreja Batista Amigos de Deus. Dias 26 e 27 de agosto agora de 2022 tem De Todo Coração Conference, é a Conferência da Juventude BAD, vai ser o tema De Todo Coração e nós estamos preparando algo grandioso e eu tenho certeza que Deus vai ser um derramar de Deus nas nossas vidas. Então já vai ficando aí o convite, já vai criando expectativas, dia 26 e 27 de agosto de 2022 às 19 horas na Igreja Batista Amigo de Deus, De Todo Coração Conference. Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu carinho de estar aqui conosco até agora e até mais. Valeu, galera!